O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, a palavra de Jesus é sempre uma palavra que provoca em nós a libertação da escravidão do mal, para que possamos verdadeiramente nos comprometer com o reino de Deus. Devemos sempre estar atentos, devemos sempre, com alegria, com fé, com esperança, acolher a palavra de Jesus, acolher o seu ensinamento. Por vezes, a palavra de Jesus dirigida a nós é também uma palavra de censura. Jesus nos ama, Jesus quer nos salvar, Jesus quer nos libertar da escravidão do mal, e por isso a sua palavra às vezes é uma palavra de censura em relação aos nossos comportamentos hipócritas. Como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, Jesus, ele não censura os mestres da lei e os fariseus, chamando-os de hipócritas, para envergonhá-los diante da multidão. Não. Ele coloca o dedo na ferida, numa tentativa de provocar um movimento de conversão, para colocar à luz de Deus, para colocar à luz da verdade da salvação, o comportamento hipócrita daquela gente. Devemos, irmãos e irmãs, humildemente, aproveitar, acolher essa palavra de Jesus, para que também os nossos comportamentos sejam iluminados e sejamos libertos do mal da hipocrisia, libertos do pecado de uma vida dupla. Como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que de fato nós acolhamos em nossas vidas a palavra de Deus, que não é palavra humana, mas palavra de Deus, para que, pela ação da graça de Deus, possamos nos comportar de modo digno de Deus, possamos nos comportar de modo digno
a vocação que nós recebemos pelo sacramento do batismo, vocação à santidade, vocação ao amor de Deus e ao amor ao próximo, vocação a uma vida de verdade, de transparência diante do olhar amoroso de Deus. Sobre o mal, sobre o pecado da hipocrisia, eu fiquei impressionado nesta manhã, quando eu acompanhei ao vivo a catequese do Santo Padre, o Papa Francisco. O Papa fez toda quarta-feira, como de costume, ele faz a catequese lá na aula Paulo VI, no Vaticano, e ele está fazendo uma série de catequeses sobre a carta aos Gálatas, a carta de São Paulo aos Gálatas. E na catequese de hoje, que eu recomendo que todos vocês depois busquem conhecer, tomar conhecimento da catequese do Santo Padre, o Papa Francisco, na catequese de hoje, o Papa colocou em evidência exatamente o mal da hipocrisia. A hipocrisia denunciada pelo apóstolo São Paulo. Cristãos da Galácia que viviam de forma incoerente, uma vida dupla, se diziam cristãos, um esforço tremendo para mostrar às pessoas que eram pessoas santas, justas e honestas, mas no fundo, seus comportamentos eram deploráveis, de pessoas imorais, injustas, corruptas, mentirosas. E dizia o Papa Francisco, o hipócrita tem medo da verdade. A hipocrisia nos leva a ter medo da verdade. O hipócrita acha que ele consegue se esconder de Deus. E que coisa impressionante, o Salmo responsorial, um trecho do Salmo 138, Senhor, vós me sondais e me conheceis. Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ó Senhor, ali estais. Se eu descer até o abismo, estais presente. Se a aurora me emprestar as suas asas, para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Se eu pensasse, a escuridão venha a esconder-me, e que a luz ao meu redor se faça noite, mesmo as trevas para vós, Senhor, mesmo as trevas não são escuras, a própria noite resplandece como o dia. Nós estamos sempre diante do olhar de Deus. Não tem como escapar, meu irmão. Não tem como escapar, minha irmã. O que nós devemos fazer para que nós não sejamos escravos da hipocrisia é exatamente confessar a nossa fraqueza, confessar o nosso pecado ao Senhor, que Ele venha em socorro à nossa fraqueza e nos liberte do mal dessa vida dupla, desse medo, da transparência de vivermos diante do olhar amoroso, misericordioso de Deus, porque quando Ele censura as nossas hipocrisias, Ele não censura para nos envergonhar, mas Jesus nos censura com o poder de Sua palavra para provocar em nós esse movimento de conversão à verdade do Seu Evangelho, à verdade do Seu reino, conversão à verdade do Seu amor. Que nós possamos nessa Eucaristia permitir que a palavra de Deus desmascare a nossa hipocrisia, desmascare a nossa vida dupla, para que sejamos pessoas autênticas. Porque os hipócritas, eles
caem num mal tão terrível que muitas vezes não se dão conta da hipocrisia, não se confessam diante de Deus, não se confessam de comportamentos hipócritas, porque se julga e se comporta como dono da verdade e não como servidor da verdade. Quando nós nos abrimos ao dom da palavra de Jesus, a verdade salvífica comunicada por Jesus por meio de sua palavra, aí, irmãos e irmãs, nós confessamos nosso pecado, confessamos nossa hipocrisia, humildemente nos abrimos ao dom da conversão de Deus, para que realmente sejamos pessoas autênticas, autênticos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Vamos nos deixar transformar pela palavra de Deus, para que a nossa vida seja um sim à vontade de Deus, um sim à palavra de Deus, que possamos viver no nosso dia a dia de modo digno de Deus, que nos chama ao seu reino, que nos chama à sua glória, que nos chama à comunhão de sua santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.